Bom dia, alunos do sétimo ano. Vamos à nossa aula de geografia dessa semana. Na aula passada, nós vimos a região norte em números e clima e a vegetação. E eu passei uma atividade, foi uma pesquisa, sendo que só recebi de pouquíssimos alunos, porque eu acho que vocês erraram o e-mail, mas é abreuwil@gmail.com. Eu vou colocar de novo quando essa aula for publicada, para que vocês mandem direito, ok? Muito bem. Continuando. Agora nós vamos para a página 344, características do solo da floresta amazônica. Muito bem. Em geral, os solos encontrados na floresta amazônica são poucos férteis, em razão da escassez de nutrientes e não são profundos. Ou seja, imaginem aí, a floresta amazônica é um local com maior biodiversidade do planeta. E mesmo assim, o solo dela tem pouca fertilidade. Então, como é que tem essa floresta gigantesca, rica em espécies, sendo que ela é pouco fértil? E além do mais ser rasa, facilmente chega na parte das rochas. Bem, aí vem o seguinte, ó. A fonte de nutrientes do solo são as folhas, as sementes, os galhos e os restos de animais e plantas que cobrem o solo da floresta, que formam uma camada de matéria orgânica chamada serrapilheira. A decomposição dessa camada e a formação do humus fornecem novos nutrientes para esse solo. Outra coisa importante é que, se vocês estiverem acompanhando os jornais e algumas notícias, saiu uma notícia recente de que uma grande tempestade de areia vinda do deserto do Saara pode atingir aqui a América do Sul. Bem, isso ocorre todo ano, só que desse ano ela está um pouco mais forte. Mas esse tipo de areia que vem do deserto do Saara é extremamente importante para a floresta tropical. Por quê? Como o solo dela não é tão profundo e fértil, boa parte da fertilidade também vem trazida pelos ventos, são os ventos elíseos, que trazem poeira do Saara. E essa pequena areia cai sobre a floresta e, combinada com a umidade e a chuva, acabam assentando no solo e contribuindo para fertilizá-lo. Ou seja, a floresta amazônica recebe nutrientes do deserto do Saara. Isso ocorre todo ano. Muito bem. Veja o esquema a seguir. De que maneira as mudanças nos tipos de solo e de relevo e a proximidade com os rios influenciam na formação de três grupos principais da vegetação da floresta amazônica: vegetação de terra firme, vegetação de várzea e igapós. Vegetação de terra firme recebe esse nome o grupo de espécies de plantas que se desenvolvem em terrenos mais afastados dos cursos de água e que raramente são inundados. Essa vegetação é predominantemente na paisagem da região, com árvores de grande porte, como a castanheira, o mogno e a sumaúna. A mata de várzea, formada por capins, ervas e algumas espécies de palmeiras e seringueiras, que se desenvolvem em áreas mais elevadas e distanciadas dos rios e igarapés. Em determinadas épocas, essas áreas passam por inundações e os nutrientes trazidos pelas águas dos rios fertilizam os solos e estimulam o crescimento de novas plantas, quando a água começa a retornar ao seu nível regular. Vimos aqui mata de terra firme e essa mata de várzea. E a última parte são os igapós. Vegetação composta por arbustos e cipós que crescem em terrenos alagados e às margens dos rios e igarapés. Lembrando, igarapé é um curso de rio estreito. Encontra-se também as vitórias régias, plantas aquáticas muito comuns na floresta amazônica, incluindo toda uma lenda de que a Vitória Régia seria uma índia que era apaixonada pela lua e uma vez à noite, quando estava no lago, estava à beira do rio,
Viu o reflexo da lua, ela apaixonada tentou alcançar e morreu afogada. Com isso, Tupã, com dó dela, a transformou em uma planta aquática. Continuando. Vamos lá. Com isso, vemos aqui que essas três são as principais quando se trata da formação da natureza da floresta amazônica. Vamos lá. Relevo e hidrografia da região norte. A região norte é atravessada pelo mais caudaloso rio do mundo, o rio Amazonas. Sua nascente localiza-se no alto da Cordilheira dos Andes, no Peru, e percorre 6.992 quilômetros até a Foz, desaguando no Oceano Atlântico. Seu leito recebe água do derretimento da neve e, ao adentrar em áreas de clima equatorial, é abastecido por diversos rios da região. A rede hídrica que se forma nessa região, com volumosos rios, percorre um relevo de baixas altitudes, com planícies e depressões. O mapa abaixo que grande parte do relevo tem altitudes de até 200 metros, atingindo mais de 1.200 metros em alguns pontos. Ou seja, é toda uma planície de baixa altitude, né? E recheada de de algumas dezenas de rios. Mas cada afluente possui seus subafluentes e por isso uma quantidade de água que abastece o rio Amazonas é enorme. É por isso que ele é o maior rio em extensão e em volume de água. Como a gente pode ver, rios provenientes de fora do país também são responsáveis por abastecer o rio Amazonas. E o rio Amazonas recebe esse nome a partir de Manaus. Por quê? Que é onde ele se encontra com o Rio Negro, que é esse rio aqui. A partir daqui, do encontro entre o Rio Negro e o Rio Solimões, é que forma o Rio Amazonas. Antes disso, ele é Solimões. E, como a gente já viu na capa do nosso coisa, essa área fica bastante visível a diferença entre temperatura, acidez e coloração da água. Os cursos de água também são fundamentais no transporte de pessoas e de produtos na região. Entre os principais rios destacamos o Xingu, o Amazonas, o Tapajós, o Tocantins e o Madeira. Em alguns deles foram construídas usinas hidrelétricas para o fornecimento de energia elétrica da região. É aí que tem um pequeno problema. Por quê? Por causa que quando se criam usinas hidrelétricas nessa região, grande parte da floresta é alagada, perdendo-se muito de sua biodiversidade, além de alterar o curso dos rios e aumentar a poluição. E uma grande parcela dos rios, por exemplo, o rio Amazonas, o principal, ele é navegável da sua foz até quase chegando no Peru. É um rio, ou seja, bastante navegável e sendo a principal via de transporte para aquelas regiões. Fora isso, outros rios também têm essa capacidade. Continuando. Vem aqui a nossa primeira atividade, né? Página 346. E agora vamos ver a população da região norte. A região norte é a menos povoada e a segunda menos populosa do país. Observe o mapa abaixo. Lembrando, povoação é diferente de população. O mapa mostra que a região não é ocupada de maneira uniforme. Atualmente, a densidade demográfica média é de 4 habitantes por quilômetro quadrado. Nota-se também que os habitantes concentram-se principalmente nas capitais estaduais e em seu entorno, e nas margens de alguns rios importantes. Até o século XVIII, a ocupação do interior do país foi estimulada pela exploração de riquezas minerais, ouros e pedras preciosas.
e pelas chamadas drogas do sertão, como baunilha, urucum, guaraná, pimenta e plantas medicinais. Contudo, a ocupação se intensificou no fim do século XIX e início do século XX, quando a exploração do látex das seringais, matéria-prima usada na produção de borracha, tornou-se a principal atividade desenvolvida na região. E isso surgiu exatamente por causa da Primeira Guerra Mundial, onde, como as outros locais começaram a precisar de borracha para seus veículos, botas e tudo mais, o Brasil era um dos principais exportadores de látex e aumentou a produção. Para conseguir aumentar a produção, o que foi feito? Pegaram imigrantes do Nordeste e levaram para lá. O pessoal chamou isso de Exército da Borracha. E muitos foram trabalhar lá, só que eram em condições horríveis. Mas foi o que, em parte, é o responsável pelo aumento da população daquela região. Foi durante esse período que surgiram as indústrias automotivas em outros países e fizeram a procura e a demanda pela borracha aumentar. Com isso, empresas estrangeiras e grande fluxo de imigrantes, vindo especialmente dos estados nordestinos, foram atraídos pelas novas oportunidades de trabalho. No entanto, o Brasil enfrentou a concorrência da extração de látex que começou a ser feita na Ásia, reduzindo a produção interna do país. Grandes transformações a partir de 1960. Algumas mudanças no espaço geográfico da região norte foram decisivas no estímulo do crescimento da população e da urbanização. A partir da década de 60, houve interesse do governo federal em investir em infraestrutura e projetos que pudessem integrar os estados da região norte ao restante do país, com o objetivo de explorar o potencial econômico dos recursos naturais. Criou-se a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Sudã. Existe a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Sudene, que foi a responsável pela criação do Araras. No caso aqui é a Sudã. Podemos listar alguns projetos para promover a ocupação da região, como construção de um polo industrial em Manaus, chamado Zona Franca de Manaus. Essa Zona Franca de Manaus ela é interessante porque ela faz com que qualquer produto produzido lá, seja ele internacional, ou seja, com peças internacionais, não pague tanto imposto, ou seja, o que o torna o produto mais barato. Um exemplo, na época que foi lançado o PlayStation 4 e o Xbox One, o valor do PlayStation 4 era menor, aliás, era maior do que o Xbox One aqui no Brasil, porque a Microsoft tem uma fábrica na Zona Franca de Manaus. Com isso, ela trazia as peças, montava lá e vendia para o Brasil com um preço menor do que os 4.000 que começou o Play 4 aqui no Brasil. Então, essa Zona Franca de Manaus, ela é importante por isso, porque ela ajuda a baratear determinados produtos, principalmente produtos eletrônicos. Projetos de mineração para explorar, sobretudo manganês, minério de ferro e bauxita, implementação de rodovias para facilitar o transporte e a instalação de usinas hidrelétricas, a expansão das atividades agropecuárias também foram estimuladas e financiadas pelo governo. O grande problema está nessa implementação de rodovias para o transporte, porque foi uma grande perda de tempo e dinheiro. Fizeram a Transamazônica que ela percorre uma grande parte à beira do rio Amazonas, ou seja, poderiam ter usado para estimular a hidrovias, mas não, decidiram gastar dinheiro fazendo rodovias que se tornaram até hoje incompletas, mal feitas e quase sem uso. Essas mudanças estratégicas para a economia nacional também atraíram migrantes de diversos estados brasileiros. O termo vazio demográfico foi amplamente utilizado durante esse período para justificar a ocupação de áreas com baixa densidade demográfica, mas que, no entanto, eram espaços vitais para muitos povos e etnias indígenas.
Milhares de indígenas e outras populações locais tiveram de ser deslocadas para as outras áreas, pois as rodovias passaram a atravessar suas terras. Além disso, os rios tiveram seus cursos alterados para a instalação de usinas hidrelétricas e uma enorme área da floresta amazônica foi desmatada, provocando severos impactos ambientais que sentimos até hoje. Tá aqui, ó, por exemplo, um pedaço da Transamazônica, que deveria ser uma estrada asfaltada, mas é apenas uma estrada de barro, que a maior parte do ano é quase intransponível de tanta lama que tem. Continuando. Crescimento populacional e urbanização. Após esse período de investimentos governamentais na região norte, houve um crescimento acelerado das cidades, principalmente as que ficam próximas à rodovia transamazônica. As tentativas de desenvolvimento da agropecuária desde o início da colonização tiveram resultados pouco expressivos. O abandono de muitos projetos e a falta de investimentos econômicos na região desde a década de 1980 promoveram um intenso fluxo migratório em direção a capitais dos estados e outras áreas urbanas. Para termos uma ideia desse crescimento populacional, em 1960, aproximadamente 1 milhão de pessoas viviam na área urbana da região norte. Em 2015, a população era superior a 13 milhões de habitantes. Observe aqui o gráfico, como ele cresceu rapidamente em pouco tempo. Aí o que aconteceu com a população indígena e a população ribeirinha? Em 2010, a população indígena era aproximadamente 818 mil pessoas, das quais 37% ocupavam a região norte. A terra para os indígenas faz parte de sua identidade cultural e de seu modo de vida. No entanto, esses povos estão constantemente ameaçados de perder suas terras ou lidar com impactos ambientais da exploração mineral e vegetal nas áreas próximas a eles. Assim como indígenas, as populações ribeirinhas também dependem da conservação da floresta para sobreviver. Mas infelizmente, muitas dessas pessoas ribeirinhas não sabem a importância de preservar a floresta. Eles habitam nas proximidades das margens dos rios, utilizados para pesca, lazer, navegação, entre outros fins. Os ribeirinhos têm raízes culturais dos povos afrodescendentes, indígenas, europeus e nordestinos. As terras ocupadas pelas atividades agropecuária, madeireira e mineradora, além da expansão de estradas, vêm restringindo o espaço de vivência dessas populações. Por exemplo, muitos índios estão perdendo suas terras, líderes indígenas estão sendo mortos por grileiros e por mineiros, né? Para que eles tomem o controle e explorem a região, tentando expulsar os índios. Infelizmente, o governo não faz nada para impedir. Afinal, parece que é algo que ele quer é destruir a população indígena do país. Continuando, vem a nossa segunda atividade, a página 350. Com isso, a nossa aula vai chegando no final. Não se esqueçam de anotar a agenda, que serão páginas 346 e página 350. Ok? E mandem a atividade que eu passei na aula passada, a pesquisa sobre um dos estados da região norte. Viu? Muita gente não chegou um e-mail, vocês provavelmente anotaram o e-mail errado. Eu vou remandar o e-mail quando essa aula for lançada para colocar. Não deixem de curtir para eu saber que viram e mandar um comentário avisando que viram a aula. Muito bem, com isso a nossa aula vai chegando ao final. Tchau!